Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa última aula de matemática. Hoje nós vamos continuar falando sobre subtração, parte 2. Então, nós temos aqui a subtração, é a operação que tem por objetivo, dados dois números, achar a quantidade pela qual um excede o outro, diminuição. E a subtração também é considerada a operação inversa da adição. E aí, dando sequência a nossa introdução da primeira aula, nós temos como base hoje este versículo. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Então, com base neste versículo e na nossa última aula, nós vemos que nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, porque ele sempre vem para subtrair algo das nossas vidas. Então, sempre devemos combater o mal com o bem. Assim como na matemática, né, a subtração, ela nos faz perder alguma coisa, enquanto a adição, ela nos permite adicionar, somar coisas boas, coisas positivas. Né? Ela permite que a gente possa acrescentar novamente. E isso também acontece nos esportes. Nem sempre nós vamos acumular pontos, ganhar pontos, né? Somar. Algumas vezes nós precisaremos aprender a lidar com a derrota, né? Que acaba sendo uma subtração. Né? A gente precisa saber perder. E isso tem como objetivo moldar o nosso caráter. Então, a operação de subtração, ela fala para nós sobre o princípio do caráter. Né? O nosso caráter, ele é moldado sempre através dessas situações, né? Que nós, às vezes, precisamos lidar com perdas, com derrotas. Então, sempre que nós perdemos, né, que a gente lida com essas situações, o nosso caráter está sendo moldado. Então, porque assim, para nós seres humanos, é muito difícil às vezes lidar com esse tipo de situação. A verdade é que a gente quer ganhar sempre, né? Mas na vida, às vezes, a gente precisa aprendermos a lidar com situações contrárias à nossa vontade. Então, nós podemos ter o nosso caráter moldado todas as vezes que precisamos lidar com esse tipo de situação. Seja nos esportes, na escola, no nosso dia a dia, dentro das nossas próprias casas, né? Que às vezes quando nós perdemos um pouco da nossa liberdade, seja por alguma desobediência, alguma tarefa não cumprida. Então, às vezes no momento, às vezes a gente fica sem entender, sem concordar, mas tudo isso faz parte do nosso crescimento, né? Do nosso processo de evolução e principalmente, né, ligada à questão do nosso caráter. E a gente precisa sempre né, tentar conduzir, lidar com esse tipo de situação. Então, sempre que a gente precisa subtrair alguma coisa da nossa vida, né, é Deus agindo de forma a moldar esse nosso caráter, né, fazer de nós pessoas melhores, né, pessoas mais fortes, né, a gente passa a olhar para as nossas perdas de maneira diferente, quando a gente começa a entender, né, que a gente precisa passar, às vezes, por esse processo de perda, de derrota, para a gente ganhar lá na frente. Então, às vezes, o intuito, às vezes, perde agora, mas depois, mais para frente, a gente vai entender quais foram os propósitos de Deus naquele momento. Então, a gente sempre deve aceitar que Deus trabalha o nosso coração para cada dia melhorar ainda mais o nosso caráter. Então, aí nós temos, né, o princípio, né, tá claro que é o caráter. Sempre que passamos por situações que são contrárias à nossa vontade, nosso caráter está sendo moldado por Deus, pois sempre estamos aprendendo a lidar com as nossas derrotas, nos tornando mais fortes. Então, assim, agora nós vamos, né, para a nossa aula. Apesar do nosso assunto, do nosso conteúdo ser subtração, nós não podemos deixar de falar da adição. Né? Essas duas operações, elas sempre caminham juntas. Então, aí é só para a gente reforçar um pouquinho sobre os nomes de cada elemento da adição e da subtração.
Então, na adição, nós temos parcela, parcela e soma total. E na subtração, nós temos minuendo, subtraindo, resto ou diferença. E aí, nós sempre fazemos aquela nossa revisão bem rápida, né? Só para a gente reforçar aquilo que já foi aprendido, mas, né, de forma que vocês possam estar sendo sempre relembrando. Então, aí nós temos as propriedades da adição comutativa, a ordem das parcelas não altera o resultado. A associativa, em que nós precisamos ter 3 algarismos ou mais e 2 deles, pelo menos, têm que estar associados. E o elemento neutro da adição, que é o zero. E aí nós vimos que a adição, ela é a operação inversa da subtração. Agora, né, falando de subtração. Então, aqui nós temos 3 momentos em que nós devemos utilizar a subtração. Então, nós temos o primeiro, comparar quantidade. Então, né, eu coloquei um exemplo, tenho 10 laranjas e 7 maçãs. Quantas laranjas tenho a mais que maçãs? Então, a gente está comparando a quantidade de laranja com a quantidade de maçã. A segunda, né, o segundo momento, né, que nós podemos usar a subtração seria para tirar uma quantidade da outra. Se eu tenho 15 bolas e dei 5 para alguém, quantas bolas ainda eu tenho? Então, a gente retirou uma determinada quantidade e quer saber quanto ainda tem. E o terceiro é quanto falta para igualar as quantidades. Então, quando a gente quer fazer igualar, né, determinadas quantidades. No exemplo temos, meu amigo tem 20 reais e eu tenho 12. Quanto falta para que eu tenha a mesma quantidade do meu amigo? Então, aí a gente vai precisar usar da subtração para saber quanto falta para que os dois tenham o mesmo valor de reais. Agora, nós vamos colocar aqui um exemplo de operação, né, bem simples, que está envolvendo números maiores. Como teve um exercício anterior, né, nós temos o número 124.189 menos 23.124. O importante é que vocês sempre guardem, né, que unidade sempre debaixo de unidade. Então, eu sempre começo a colocar meu número a partir da casa das unidades, tá? Então, neste caso aí, a conta ela já está armada, mas quando o exercício às vezes te dá um número ao lado do outro, então é importante que vocês gravem isso aí. Nós sempre vamos começar pela casa das unidades, ok? E aí a gente efetua normalmente. 9 menos 4, 5. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. 4 menos 3, 1. 2 menos 2, 0. E 1 menos 0, 1. Agora a gente vai falar de outro assunto, né? Nós já havíamos entrado nele na última aula, mas para reforçar, que é o cálculo da diferença. Então, no cálculo da diferença, nós vimos que quando eu tiro uma unidade do minuendo e uma unidade do subtraendo, eu consigo resolver a minha operação sem que eu tenha diferença no resultado. Então, aqui nós vamos ver um exemplo agora em que a gente pode usar muito desse cálculo da diferença. Então, nós temos o número 10.000 menos 7.382. Então, como temos muitos zeros, a gente teria que estar sempre pegando emprestado, né, com o vizinho do lado. Então, dezenas está com zero, então não tem como emprestar. Centena também não tem, unidade milhar também não. Então, quem teria para emprestar seria as dezenas de milhar, ok? Então, nós começamos, né, a passar os empréstimos aí. Então, ficou, né, eu tinha um na casa das dezenas de milhar, passei para as unidades de milhar, fiquei com 0. As unidades de milhar emprestou para centenas, ficou com 9. As centenas emprestou para as dezenas, também ficou com 9. E as dezenas, né, tinha 10, emprestou para as unidades, ficou com 9 também. E aí a gente faz a nossa operação. 10 menos 2,
8. 9 menos 8, 1. 9 menos 3, 6. 9 menos 7, 2. 0 menos 0, não é nada. Agora, vocês observem essa operação do lado. Quando a gente retira uma unidade de cada uma dos meus números. Então, eu tirei uma unidade do diminuendo e uma unidade do subtraindo. Então, ao invés de 10.000, como eu tirei uma unidade, eu fiquei com 9.999. E aí, né, eu tinha 7.382, retirei uma unidade e fiquei com 7.381. E aí, agora eu posso efetuar a minha operação. 9 menos 1, 8. 9 menos 8, 1. 9 menos 3, 6. 9 menos 7, 2. Então, vocês conseguiram perceber qual é o objetivo desse cálculo da diferença? Porque, às vezes, quando a gente tem números maiores, neste caso do 10.000, com muitos zeros, que a gente precisa pedir emprestado para muitas casas e depois vir, né, emprestando de novo, às vezes acaba que confunde um pouco. Então, essa técnica do cálculo da diferença, ela tem como objetivo nos ajudar, principalmente nesse tipo de conta, ok? E aí, né, isso aqui é o nosso assunto para a próxima aula. Você sabe o que é operação inversa? Então, na nossa próxima aula, vamos aprender a usar a operação inversa para conferir os nossos resultados. Então, operação inversa ou prova real, né? Muitas pessoas conhecem como prova real. É a mesma coisa. Então, nós já vimos hoje que a adição ela é a operação inversa da subtração e a subtração é a operação inversa da adição. Então, bons estudos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um beijo grande no coração de vocês.